Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 3 de julho de 2021. Brasil atinge 300 mil mortos de Covid com colapso hospitalar. O Brasil chegou a 300.015 mortes pelo novo coronavírus na quarta-feira, 24/03. São mais de 300 mil despedidas em pouco mais de um ano de pandemia, muitas delas em meio ao colapso hospitalar e sem assistência médica necessária. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, foram 2.009 óbitos nas últimas 24 horas, totalizando agora 300.685 vítimas fatais. O consórcio de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL levantou, junto às secretarias estaduais de saúde, 2.244 mortes e 90.504 casos nas últimas 24 horas. Ao todo, os veículos de imprensa registraram 301.087 mortes e 12.227.179 infecções pelo novo coronavírus. O Brasil vive seu pior momento na pandemia, tendo registrado na véspera um recorde de mais de 3.000 óbitos em um único dia. O país é apenas o segundo a ultrapassar as 300 mil mortes por Covid-19 no mundo, após os Estados Unidos. Além disso, o Ministério da Saúde ainda reportou nesta quarta-feira 89.992 novos casos confirmados de coronavírus no país, o que eleva o total de infectados a 12.220.011, também a segunda maior marca global. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona sobre as percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos após a morte na pergunta abaixo 309. Como considera o espírito o corpo de que vem de separar-se? Como veste imprestável, que embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela, a que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? Quase sempre se conserva indiferente a isso, como a uma coisa que em nada o interessa. O Espírito Miramês, no livro Filosofia Espírita volume 8 pela psicografia de João Nunes Maia, comenta a pergunta do Livro dos Espíritos: o espírito sendo evoluído, diante do corpo que deixa no ato do desencarnação, curva-se a ele com profunda gratidão pelo aparelho que lhe serviu para o desempenho da sua programação na Terra. Nunca fica pensando nele com saudade, por saber que ele já não lhe pertence, devolvendo à natureza o que lhe foi emprestado por misericórdia divina e que, terminando a sua tarefa, é veste imprestável. Assim a carne em decomposição volta a seu primitivo estado de energia, desagregando-se em busca de novas atividades, sob a orientação dos benfeitores da eternidade. O espírito elevado considera a roupa física que deixou como uma dádiva de Deus, para o seu despertar espiritual, e nunca sente repugnância pelo estado da roupagem que acaba de devolver ao celeiro maior, que é a natureza, pois ela se encontra em plena transformação dos elementos de vida, pela vontade do Criador. De certo modo, a alma sente-se feliz de livrar-se da carne, quando a compreensão domina os sentimentos. Ela sabe, e a certeza ocupa a sua mente, de que está avançando cada vez mais para a sua libertação espiritual. A lei da reencarnação nos mostra que as vestes carnais são instrumentos de ascensão do ser pensante, e que são inúmeras, por vezes incontáveis, por mudarem de feição nos muitos mundos em que deve habitar. Na Terra, ela é mais física, pelo estado de atraso da humanidade que habita, em relação aos mundos superiores. Comparamos o corpo com as vestes que o homem usa para se cobrir, quando elas caem em desuso.
Os conhecimentos espirituais que já se adquiriram vão ficando envoltos nos rotos panos e, por isso, alegrar-se-á o espírito quando tiver que devolver seu corpo ao lugar que pode aproveitá-lo pelas mãos do agente universal, que poderá transformá-lo em utilidade comum a animais, plantas e departamentos diversos que assistem à natureza. Nada se perde na criação de Deus, o que parece estar se acabando aos olhos humanos, aparece aos olhos espirituais renovado para melhor servir. Mas há espíritos envolvidos de tal forma na ignorância, obstinados nas rotas vestes de carne, encontrando-se agarrados nos restos mortais, como dizes, vivendo dramas indescritíveis no próprio campo santo, perdendo tempo, porém, armazenando lições para o porvir, qual o mendigo nas ruas, cuja mente se encontra quase paralisada em duras provações, e que as suas vestes, como quilangos, desintegram-se no seu corpo. Que parece querer libertar-se, por direito, da escravidão imposta pela incapacidade espiritual de quem a veste. O corpo, de certa forma, empana as qualidades da alma, mas também educa em vários sentidos. E, pois, uma troca onde a matéria serve ao homem e o homem fornece o influxo à matéria. Devemos estudar mais a vida, meditar mais em Deus, viver mais com Jesus, para compreendermos com mais eficiência a ciência de viver. Depois que se liberta do corpo, o espírito, com a devida gratidão, passa a não se interessar mais por ele, porque dali em diante tem que saber cuidar de sua veste, como se fora sua filha, na santificação do amor, no reino que ele passa a pertencer. Olhar para trás é petrificar a esperança. Enquanto estagias na carne, é preciso que tenhas zelo por ela, que cuides dela como instrumento que Deus te concedeu, para a tua própria felicidade, que a ames na faixa em que ela se encontra, porque o amor é vida em todas as dimensões do viver. Balneário Gaivota, 3 de julho de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.